Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Pami Garcia e você está aqui porque não está conseguindo desenrolar uma conversa, né? Eu abri uma caixinha de perguntas e aí eu recebi assim: quero aprender a desenrolar a conversa, consigo até 3 dias, depois acaba o assunto. Primeiramente, quero parabenizar essa pessoa, né? Porque a pessoa se coloca como responsável. Autorresponsabilidade, minha gente, falta em algumas pessoas. Muita gente faria essa pergunta, responsabilizando o outro, né? As pessoas não puxam assunto. O mundo tá muito raso, as pessoas estão muito rasas. E a culpa de terceiros. Isso não muda a sua vida, isso não muda a sua realidade. Se você não está conseguindo ter conversas viciantes, conversas que se estendem, conversas longas, que fazem a outra pessoa grudar em você, vou arriscar aqui dizer que grande parte da responsabilidade é sua. Principalmente se isso acontece com todas que você conversa. Você precisa olhar para você e perceber. Acho que tem alguma coisa que eu não estou sabendo fazer. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para ti por que isso acontece, por quê e como mudar. Olha só. Por que isso acontece? Quero aprender a desenrolar a conversa, consigo até 3 dias, depois acaba o assunto. Olha só, por que você não consegue desenrolar mais do que 3 dias? Eu vou, ser bem objetiva aqui, tá? Vou ficar sem papas na língua aqui. Porque você tá tendo uma vida sem graça. Porque você tá tendo uma vida chata. Você está se tornando desinteressante porque você não faz coisas interessantes, você não vive situações interessantes. E eu vou te falar, você pode tornar a sua vida, não precisa nem mudar a rotina. Você não precisa criar algo novo, não tem que viajar, não tem que ter dinheiro, não tem nada. Aquilo que você já faz, você pode fazer de uma forma mais interessante. Quer ver? Vamos imaginar que o seu dia a dia seja assim, você acorda, vai trabalhar, vai para academia, volta para casa. Isso de segunda a sexta é só isso aqui, tu não faz mais nada de diferente disso. Eu vou falar para ti que primeiro dá uma revisada, né? Se realmente é só isso que dá para fazer, se não dá para fazer outras coisas, acrescentar novidades, mas se não der, você consegue transformar isso aqui em algo diferente. Se, por exemplo, no caminho para o seu trabalho, você colocar um fone de ouvido, colocar um e-book, porque tem audiobook, você pega um audiobook e vai ouvindo um livro. Pelo menos não gosto de ler. Se você não gosta de ler, já não tem mais desculpa para isso, porque você pode ir ouvindo, vai no YouTube e coloca lá audiobook, aí vai aparecer um monte de coisa. Aí você escolhe um assunto que você gosta e vai ouvir sobre esse assunto. Porque olha que interessante, na pergunta dele já está a resposta: quero aprender. A gente vive numa era onde a informação é ouro, diamante. Todo o valor da nossa sociedade hoje está ao redor de informação. Então, como que você vai se tornar uma pessoa mais atraente, uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais sexy, se você não tem isso que brilha hoje em dia, que é a informação? Então, se você não está aprendendo algo novo diariamente ou pelo menos semanalmente, você está se tornando uma pessoa chata, uma pessoa... Você vai definhando, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais sem sal, cada vez mais sem graça. E aí, obviamente, você não vai ter assunto. Você não vai conseguir manter um assunto por mais de 3 dias. E, olha, pasme você, 3 dias até tá muito, tá? Porque eu tenho alunas, clientes que chegaram até os meus serviços e na primeira dia que estava conversando ali, até no aplicativo lá, Tinder, Badoo, Winner, sei lá, a pessoa no primeiro dia já esgotava o assunto, porque
não tem conteúdo. Não é uma pessoa que está aprendendo. Então, se você não está aprendendo, você não tem coisas para você conversar. Você não tem conteúdo. Então, ó, audiobook, enquanto você estiver indo para trabalhar, voltando no trabalho, ou até mesmo na academia. E tem uma outra coisa. As coisas que você faz no dia a dia, você pode aprender sobre elas, tornando assim aquela situação ainda mais interessante. Você faz academia, mas você não sabe nem por que seu músculo cresce. Você não sabe. Ai, Pamela, porque eu tô puxando peso. Tá, mas isso é óbvio. Eu quero saber, eu quero que você saiba a ciência que está por trás disso. Que hormônios que são ativados e como exatamente tem que fazer, né? Qual é o processo que tem que fazer. Procure estudar sobre isso, tem um monte de vídeos sobre isso. As coisas que você faz, procure aprender mais sobre aquilo que você já faz. Isso já vai te tornar uma pessoa mais interessante. Porque quando você estiver conversando com outra pessoa, você vai poder falar assim, nossa, sabia que tal coisa, tal coisa, tal coisa, você se torna aquela pessoa que conta, você se torna aquela pessoa que ensina. E as pessoas acham... tu tá aqui nesse vídeo, né? Diariamente você tá aí no YouTube procurando alguém que te ensine alguma coisa. Não é verdade? Se não é, dá uma acentuada nisso aí. Se você caiu aqui nesse vídeo, ou se você tá buscando só isso e não busca mais nada sobre aprendizado, fica só ouvindo música, fica só em coisas que não te trazem aprendizado, então sai dessa, tá? Agora, para encerrar... Olha só, tem um truque maravilhoso que vai fazer com que essa pessoa fique encantada por você. As pessoas dificultam muito. Talvez você esteja dificultando muito para você e não saiba. Eu gosto, talvez você faça isso também. Às vezes eu tô em café, barzinho, restaurante, e aí eu fico prestando atenção na conversa das outras pessoas. Principalmente quando eu percebo que é um primeiro encontro, né? Um casal ali que tá se conhecendo. E aí eu percebo que sempre tem uma pessoa que tá falando. Olha o truque. Não seja você essa pessoa falando. Seja você aquela pessoa que ouve. E vai ali, ó, vai alimentando o que a pessoa está falando. Vai validando, dizendo que é interessante, dando risada, perguntando mais sobre o mesmo assunto. Por que o assunto esgota em 3 dias? Porque no primeiro dia você já faz aquele tipo preenchendo o cadastro, né? Qual é o seu nome? Qual a sua idade? O que você faz? Qual é o seu trabalho? Tem irmãos? Tem cachorro? Para onde você já viajou? Cadastral. Por isso que fica chato. Por isso que esgota. Porque depois que fez todas essas perguntas rasas, superficiais, aí vai perguntar mais o quê? Você já aparentemente já perguntou isso tudo. Só que aí que tá o pulo do gato. Você, logo nas primeiras conversas, se não na primeira, tem que fazer uma pergunta que é ouro. Você vai perguntar assim para ele ou para ela: qual o seu assunto favorito? E aí você anota isso, tá? Anota, porque esse assunto, você sabe que sempre que você voltar para ele, a pessoa vai gostar. E por que eu falei para ti que muitas vezes você está dificultando para você? Porque você acha que você tem que falar e falar. E se você ficar falando, a outra pessoa fica entediada. Porque o ser humano, ele por natureza, ele é egocêntrico. Ele é aquela coisa, né? Quer que o mundo gire ao redor do próprio umbigo. Então, aproveite isso a seu favor. Não seja essa pessoa egocêntrica, deixa a outra pessoa ser. Porque aí, ó, você nem vai precisar ficar pensando, o que eu vou falar agora? Não. Deixa a pessoa lá crescendo, falando. Porque no final desse encontro, no final dessa conversa, essa pessoa que ficou lá falando, vai pensar, nossa, que pessoa interessante. Nossa, que encontro gostoso. E você não precisou nem se esforçar. Você só deu ali, ó, lenha. Foi botando lenha na fogueira para que a pessoa fosse falando. E aí a pessoa sai leve, sai assim com prazer daquela situação, porque ela falou sobre a vida dela, sobre o umbigo dela, sobre as coisas dela. Você tem que ser esperto, você tem que ser esperta, estrategista. Não fique falando muito.
ouça mais. E isso naturalmente vai ser legal porque você vai entender, você vai conhecer a pessoa. E tem muitas vantagens, né? Porque se você ficar falando, você não conhece a pessoa. Você não vai ter como saber se essa pessoa é pra você ou não. Tá? Então, para que você saia desses 3 dias, faça isso. Aprenda mais, escute mais, e vai escutando e faça perguntas sobre o mesmo assunto. Perguntas abertas, tá? O que é pergunta aberta, Pami? Pergunta aberta é todas as perguntas que não podem ser respondidas com sim ou com não. Se eu perguntar, por exemplo, para você assim, eu sei que você foi ao cinema, aí eu pergunto para ti assim, você gostou do filme? Essa é uma pergunta fechada, porque a pessoa, ela só vai poder responder gostei ou não gostei. Aí pronto. Aí você vai ter que fazer outra pergunta. Aí muitas vezes as pessoas, sem muita estratégia, faz perguntas sobre outra coisa. Gente, se mantenha na mesma conversa. E a pergunta aberta que caberia aí nessa situação seria assim, ó. Sabe que foi no cinema e tal, e aí você pergunta pra pessoa, qual foi a cena que você mais gostou? Pronto. Olha como é diferente. A pessoa não vai responder em 2 segundos sim ou não. Ela vai contar a cena. E aí você vai fomentando aquilo. Nossa, que interessante. E aí, como é que foi? E aí, depois? E você vai aprofundando naquilo. Nossa, eu gosto muito desse gênero de filme. Você já assistiu tal filme? Falando sobre filme, sabe? Então, vocês esgotam o assunto porque vocês ficam aqui, ó, raso. Se você for fundo em cada assunto, ó, você foi aqui, ainda tem um monte de outro assunto lá para você ir aprofundando. Vai uma vida conversando, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e ainda não clicou no joinha, clica no joinha, porque isso me faz saber que esse assunto te interessa e também me ajuda a alcançar mais pessoas. E comentário também, tá, gente? Deixa qualquer comentário aqui embaixo. Ah, gostei muito, Pami. Ou a sua dúvida. Deixa a sua dúvida e aí eu posso até fazer um próximo vídeo sobre a sua questão. Deixa aqui um comentário, porque assim também o YouTube fica sabendo que esse assunto é relevante para você. E aí vai entregar esse mesmo assunto para outras pessoas que também estão procurando, tá bom? Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau!